é importante entender, né? Por que os clientes dão desculpas para a gente? Primeiro a gente tem que entender isso, para depois contra-argumentarmos e entendermos a engenharia reversa de todo esse processo. Sim, quando a gente atende um cliente, ele vem na loja, vem na marcenaria, você atende ele para fazer um projeto. E a gente faz isso, obviamente, pensando em atendê-lo da melhor forma possível, fazendo com que ele leve depois o projeto para casa e depois a gente possa montar, né, instalar o novo dormitório dele, a nova cozinha e tudo mais. Só que quando o cliente começa a vir com aquele papo, muita desculpa, e aí tu não sabe o que fazer, mas poxa vida, o projeto já está legal, já está bem feito, o que está faltando? A gente não sabe, e o cliente cada vez mais desculpas, e aí não fecha, aí faz alteração, você faz um monte de projeto, mas vende pouco. Então, é isso que nós temos que entender. As desculpas, no primeiro momento, elas são normais, elas são até corriqueiras. E eu vou te dizer que o diferente é o cliente não te dar desculpa. Porque quando o cliente diz assim, olha só, vem de uma certa facilidade que ele não pede nenhum tipo de barganha, aí que digamos que não tá, tem alguma coisa aí que a gente não está sabendo trabalhar, né? As desculpas são normais, vão acontecer sempre, cabe então a nós, que somos os projetistas, quem estamos ali atendendo os clientes, em saber interpretá-las. E aqui essa palavra é fundamental. O que está faltando não é o cliente parar de dar desculpa, o que está faltando, provavelmente, é você interpretar essas desculpas para que você então consiga ajudá-lo com mais facilidade. Se o cliente te pede, te fala alguma desculpa ou alguma forma para tentar esquivar do que você está mostrando, é porque não ficou claro na cabeça dele algumas coisas. Então, olha só. Não saber argumentar é uma das principais dificuldades dos projetistas de imóveis planejados. Poxa vida, eu não sei vender, né? E aí eu gostaria que vocês aí que aqui estão me dissessem assim, de uma forma totalmente clara e totalmente também tranquila. Quem não sabe ou não gosta de vender, coloca aí para mim, eu quero saber. Quem não gosta de vender? Quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, 23 anos para ser mais exato, eu também não gostava de vender. Aliás, eu odiava vender. Eu tinha na minha cabeça que vendedor era aquela pessoa chata, que queria empurrar alguma coisa para alguém a todo custo. E não, eu queria fazer projeto, eu queria ser arquiteto, enfim, como depois via me formar, mas eu não queria ser vendedor. E aí era o meu primeiro erro, por achar que vendedor é aquele camarada que tem malandragem, que quer enganar as pessoas, e não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Então, eu preciso entender que, bom, eu não sei vender, eu preciso ir em busca de conhecimento, que vai facilitar o meu dia a dia de projetista. Porque sinto lhe dizer, se você bate no peito e diz, olha, meu projeto é maravilhoso, os clientes se encantam, maravilha, mas se você não tem poder de convencimento, técnicas de vendas aplicadas, dificilmente o teu cliente vai comprar. E quando ele compra de ti muito mais e você nem sabe por que está vendendo, o que também não está correto. É importante você entender, então, se não sabe vender, saiba que nós temos técnicas adequadas, inclusive, que os nossos alunos lá dentro do método Orgeoli aplicam e é o que faz, de fato, fechar na primeira apresentação. Torna mais fácil esse processo para fechar na primeira apresentação. Já vamos falar mais sobre isso também. Então, se você não sabe argumentar, como diz aqui a arquiteta, eu travo, não consigo argumentar. Exatamente, ela tocou num ponto muito legal mesmo. Diz aqui o Fernando, sou de Ponta Porã, fiz seu curso, muito legal. É isso. O que acontece? O travar significa que nós não estamos preparados para aquele momento. Não significa que você é uma pessoa reservada ou mais extrovertida, tanto faz. Se você é extrovertido, reservado, não importa. Se você trava, é porque você vem tendo dificuldades por não estar preparado para aquele cenário. Bom, e como é que eu devo melhorar então? Vamos lá. Nós temos uma técnica que chama 8 passos da venda de imóveis planejados, tá bem? Esses 8 passos vão te dar um norte muito importante para chegar no final, o cliente sim vai querer comprar de você, mas você vai conduzir ele exatamente da forma como você quer. As desculpas que eles te dão hoje, eles, como eu disse, eles assim o fazem porque eles ainda não viram alguma segurança, não viram qualidade no projeto, não viram aquele nível de encantamento. Aí sim ele passa a fechar de primeira. Mas se ele não vê nada disso, ele passa a dar desculpa. Querer prazo, pedir preço, desconto, né? Quem aí não sabe quando o cliente vem com aquela desculpa, a gente logo quer tacar nele aí um desconto para ver se ele fecha de uma vez. Não funciona dessa forma, não, se você quer ter um nível escalar importante aí na tua loja, tá bem? Então assim, não saber argumentar significa que você não sabe ainda as técnicas adequadas. Quando o cliente diz que tá caro, o que eu devo falar?
O que eu devo falar? Eu devo dizer que mas a minha qualidade é melhor que a do concorrente? Tá errado. Não é isso que ele quer ouvir. Se ele fala que tá caro, ele está dizendo alguma coisa implícita aqui. Né? O tá caro significa que esse é um sinal que ele está te dando. E você, com o script correto, consegue mostrar para ele essa condição. Então, olha só, os 8 passos da venda. Tem vários, eu poderia falar muito, nós não temos tempo para isso, obviamente, mas eu poderia falar alguns deles aqui, como, por exemplo, usar os benefícios. É o 6º passo, usar os benefícios, entender o que o cliente quer, construir a condução da apresentação e da negociação e usar os benefícios a favor da venda, tá bem? Tem outro aqui também que é o vínculo. Nós precisamos entender o que é vínculo. Nós só compramos, escreva o que eu vou falar aqui para ti agora. Nós só compramos alguma coisa, seja um alfinete ou um helicóptero, se nós confiamos no vendedor que está nos atendendo. Nós só compramos se nós temos vínculo com aquela pessoa que está nos atendendo. Bom, se eu estou do outro lado do balcão agora, eu sou projetista e você é o meu cliente, você só vai comprar de mim se vê vínculo, se vê familiaridade, se vê uma série de condicionantes para as quais você vá na sua mente dizer assim, gostei desse vendedor, gostei dessa vendedora, esse é dos meus, essa é das minhas. Acontece isso, não acontece? Acontece porque o vendedor conseguiu estabelecer vínculo com o cliente. Como é que faz isso? Eu tenho que analisar o cliente, eu tenho que entender sobre o que é aquele negócio da programação neurolinguística, visual, auditivo e sinestésico. Isso é um passo a passo que vai construindo você entender. Esse cliente é tal perfil dominante, esse cliente tem tal motivador de compra, para aí eu conduzir ele da maneira certa. Que eu quero te dizer que se ele te dá desculpa lá na apresentação, lá no final da apresentação, mostraste o projeto para ele, tá tudo certo, maravilhoso. Só que ele diz, pois é, mas eu não sei, eu ainda tenho que ver outros projetos. Isso é ou não é uma desculpa? Claro que é uma desculpa. Se ele viu, pensa aqui comigo, se ele viu o teu projeto, se encantou, achou aquela a maravilha máxima para ele poder ter na casa dele, por que ele vai querer ver outro projeto? E arriscar, por exemplo, ficar confuso? Ou arriscar, por exemplo, você não manter a mesma condição de negociação? Não, quando a gente vê uma oportunidade, a gente abraça. Não é assim que funciona? O cavalo não passa encilhado 2 vezes, né? A gente tem que aproveitar. Que significa que se o cliente está vendo uma oportunidade, ele vai se jogar nela. Ele vai se abraçar em ti. Até literalmente, às vezes, as pessoas ficam tão emocionadas na apresentação que choram, que abraçam. Por quê? Porque ela está vendo ali uma nova forma de viver, de morar, que é o que o ambiente vai proporcionar a ela. E nós fazemos isso através de um modelo de apresentação adequada, com base nesses 8 passos da venda também. Então nós temos, como falei, o vínculo, nós temos o motivador de compra, nós temos o fechamento. O fechamento são sinais que ele te dá para você dizer aqui que vai ficar, que ele vai então construir com você aí essa compra, essa conquista dele. Nós temos também aqui a análise do cliente, tá bem? E essa construção toda vai nos dar um entendimento de que eu estou conduzindo o cliente da forma como eu quero para que ele perceba, não para enganar ele, mas para que ele perceba que o meu projeto, o meu atendimento é literalmente o melhor que ele vai encontrar, para não dar a ele nem chance de querer ver outra loja, outro projeto e nada disso, tá?